do Senhor. Eu estou chorando, mas eu sou fruto de milagre, porque Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Eu não sei se mereço, mas eu agradeço muito pelas suas misericórdias na minha vida e o quanto Ele tem me amado. Ele me separou, Ele me escolheu e Ele está trabalhando na minha vida de uma forma que muitas vezes eu não entendo. E Deus, a Jane tem muito falado aqui da grandiosidade de Deus, né? Que Deus, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe. E eu estava vendo que somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Mas Ele conhece cada um. Ele conhece o pensar, o falar, o agir, os frutos, né? Nós temos frutos. E eu vou ler aqui em Salmos 46, capítulo 46, versículo 9, que diz: Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. E a gente tem visto, né, o que tem acontecido no mundo. A gente tem visto o quanto as famílias têm chorado, mas a gente tem visto que é permissão de Deus na vida de cada um de nós. Porque Deus, Ele sempre está nos ensinando. Deus não para de ensinar a humanidade. E só Ele, aqui fala, Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Eu vim lutando, irmãos, pela minha vida. Era algo que eu jamais imaginava, o quão precioso seria a minha vida. A gente muitas vezes não dá valor às coisas simples da vida e às vezes a gente precisa passar por situações para a gente aprender. E eu peguei Covid resguardada na minha casa, dentro da minha casa. E eu jamais imaginei que fosse desfalecer aos poucos. A Covid começou a me afetar de uma forma muito forte. E eu que estava sempre querendo dormir. Uma sensação de sono muito profundo. E minha mãe começou a ficar preocupada. Porque é um vírus, irmãos, que mata lentamente e a gente morre e não sente. E eu estava lá deitada e minha mãe numa preocupação para mim ir no hospital, vá no hospital. E eu não queria ir porque eu achava que eu estava bem. Eu não achava que eu precisava de um hospital. E quando eu cheguei no hospital, tinha muitas pessoas na mesma situação que eu. A gente está vivendo uma fase muito difícil no mundo. E quando chegou a minha vez, o médico olhou para mim assustado e disse: por que você não veio antes? Estava esperando morrer? Ele olhou assim, assustado. E imediatamente me levaram lá para a parte de emergência de Covid. E tinha muitas pessoas, muitas. E quando eu entrei, irmãos, as portas do hospital se fechou, o hospital estava lotado. Então, em fração de segundo, se eu não tivesse ido pela insistência da minha mãe, eu poderia estar morta. Eu não estaria aqui. E eu entrei e eu comecei a ver, irmão, o sofrimento de tantas pessoas lá dentro. Tanta gente sofrendo, tanta gente chorando. E aquilo começou a mexer com o meu emocional. Tanta gente, irmão, precisa conhecer a Deus. Não tem esperança. Não tem quem confiar. Não tem, irmãos, o evangelho pleno que a gente conhece. Não tem fé de nada. Está ali só nas mãos dos médicos. E muitas vezes a gente só olha para nós mesmos. A gente não percebe o outro.
A gente não consegue perceber a dor do outro. E a importância do Evangelho está sendo levada para a humanidade. A humanidade, irmão, precisa conhecer a Deus. E a voz de muitos tem sido calada sem conhecer a Deus. Isso é muito triste, irmãos. Aquela pessoa morrer ali, ficar lá sozinha, isolada, entendeu? E a família não poder fazer nada, não tem o que se fazer ali. E aquela pessoa morrer e padecer e ir para o inferno. Porque muitas vezes a gente negligencia o Evangelho. E eu estava ali, eu comecei a conversar, que eu gosto de conversar. E eu comecei a conversar com um, conversar com outro. E tinha uma moça que estava do lado da minha tenda emergencial. E a amiga dela era da mesma idade que eu e tinha 2 filhos, da mesma idade que os meus. E por desespero, quando o médico falou, olhe, você precisa ficar internada, ela entrou em desespero. Quando ela entrou em desespero, entubaram ela e ela morreu. E aquilo mexeu muito com o meu psicológico. E a moça que estava do meu lado piorou e eu piorei. Minha pressão chegou a 22/10, quase eu infartei. E eu fiquei com a máscara de Hilda, eu puxei 12 litros de oxigênio. Mas eu sabia, irmão, em quem eu tinha crido, eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho certeza, irmão, que eu estava ali, mas eu sabia do céu, eu tinha uma certeza muito grande do céu. E quando o médico me chamou, ele disse, Arilane, você precisa ir para a UTI. Você não está bem, você precisa ir para a UTI. E eu tranquilamente fui para a UTI. Eu sabia que meu pai estava na CTI e fui para a UTI. Quando cheguei lá na UTI, irmãos, tinha 7 pessoas entubadas, só eu acordada. E aquele cenário mexeu muito com meu emocional. Eu chorava muito, muito mesmo. E os enfermeiros tudinho tentando me animar. Arilane, você está viva, você está com 75%. É impossível, irmãos. Tanta gente tem ido embora com 50%. Você está viva, você está falando, você está bem. E eu agradeci a Deus, porque eu não queria, irmãos, ir daquele jeito. Eu não queria deixar meus filhos. Eu não queria deixar meus filhos de coração partido. Eu jamais imaginava que pudesse perdê-los tão novo, né? Muito novo. E o médico me chamou, o doutor Gustavo disse, Arilane, eu vou lhe tirar daqui, eu melhorei. A igreja orou muito por mim, eu agradeço as orações. E eu saí de 12 para 6, assim de um dia para o outro. E ele disse, Arilane, eu vou lhe dar um presente, me diga para onde você quer ir. Eu disse, eu quero ir lá para cima onde está meu pai. E me levaram lá para cima, chamaram meu esposo e me levaram lá onde estava meu pai. Irmãos, eu vi a morte, eu cheguei perto da morte, mas Deus disse, não é o momento de você ir embora. Tem muita coisa para se fazer nessa terra, irmãos. Tem muita gente aí perecendo. Tem muita gente que não quer saber de Deus também. Mas nós estamos aqui como soldados para a guerra. Nós estamos aqui para levar aos 4 cantos do mundo o Evangelho. Para que o coração dessas pessoas comece a ceder ao Evangelho. Começar a acreditar. E todos os dias vinha vários enfermeiros cuidar de mim. E a moça do raio-x, todo mundo ficava assim abismado olhando para mim. A moça do raio-x disse, moça, o que aconteceu que não lhe entubaram?
Eu disse, é Deus, é as orações. Só Deus pode fazer isso na minha vida. E eu agradeço muito, irmãos, a Deus por estar viva. Eu agradeço muito pelas orações. E eu quero terminar de ler aqui, que fala: porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Escolherá para nós a nossa herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo. O Senhor subiu ao som da trombeta. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Então, todo louvor e toda honra a Deus, que me tirou de lá, daquele lugar, e me trouxe de volta para minha casa, para a igreja, para os meus filhos. E eu estou aqui de posse de vitória, agradecendo à igreja pelas orações. Obrigado. Amém.